Olá, bem-vindo a você a mais um Radar de Inovação, nosso podcast de inovação, transformação dos negócios, futuro da educação e também da mudança digital que está acompanhando vários negócios, vários empreendimentos, várias ideias aqui no Rio Grande do Sul, no Brasil e também no mundo. A gente está entrando já no mês de dezembro, já muita coisa acontecendo, muita coisa aconteceu, a gente está quase com 3 anos de podcast, quanto convidado, quanta gente a gente já trouxe, quantas ideias legais, e nesse mês de dezembro a gente está trazendo uma convidada com uma grande honra aqui para o programa, que é uma grande empresa, mas ela não vai falar só de ser grande empresa, vai falar de ideias, de como inovar, tá no DNA, e eu tenho certeza que tu aí do teu lado aí, tu já conheceu a Sodexo, que é uma empresa que trabalha com alimentação. Então, aquelas vezes que tu foi no refeitório de uma empresa que é a Sodexo, aquelas vezes que tu tem empresas que são organizadas, estruturadas, pontos de alimentação, de serviços da Sodexo também, e tem unidades no Brasil inteiro. Então eu tenho certeza que tem gente assistindo assim, mas é aí no Rio Grande do Sul? Não, a Sodexo atende o Brasil inteiro, o que faz inovar ser mais difícil ainda. Quero agradecer ao Lucas na produção, Leandro aqui na operação de áudio e vídeo, pedir para te seguir a gente no YouTube, canal GZH, vai na minha podcast, toda semana tem um episódio novo. A minha convidada é a Daniele Totti, ela é vice-presidente de estratégia, marketing, comercial e performance da Sodexo Brasil. Daniele, muito obrigado por tirar um tempinho com a gente, gravar com a gente nesse final de ano. Olá, tudo bom? Obrigada a você, obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui, e eu acho que inovação é um tema sempre bom de se falar, né? Um tema que traz sempre oportunidades e desafios. Então é um bom tema da gente estar sempre trocando ideias. E uma coisa interessante é que, como eu falei, as pessoas conhecem, lembram de vocês assim, mas não é o refeitório do lugar tal, não é o lugar lá do hospital que eu fui. E aí as pessoas dizem assim, mas o que vocês vão falar de inovação numa coisa que é eu lá pegar minha bandeja e me servir? E na realidade, a Sodexo é uma empresa que tem uma cadeia de serviços. Eu queria, para quem conhece do refeitório, para quem conhece da marca, para quem conhece da propaganda, onde que está toda essa cadeia? Desenha pra gente assim na tua explicação. Então tá bom. Bom, a gente não fala refeitório, a gente fala restaurantes. Que isso é muito importante pra gente, né? Eu acho que é um salto aí qualitativo, um salto de entrega. A Sodexo está em todo o Brasil, ela é uma empresa multinacional, com sede na França. Ela está em mais de 3.000 endereços aqui no Brasil, né? A gente tem uma quantidade de restaurantes, e além dos restaurantes a gente também faz toda a parte de facilities, parte de limpeza, de manutenção, preventiva, ar-condicionado. A gente faz quase todos os tipos de serviços que não são core das empresas, né? Que não é aquilo que as empresas trabalham como seu primeira tarefa, aquilo que é mais importante para todas as empresas. E a Sodexo, então, se especializou em entregar essa comida de qualidade, entregar esse restaurante e todos os serviços que façam com que a experiência dos colaboradores dentro daquela empresa sejam extraordinários. Então, o que a gente quer é entregar todos os dias experiências extraordinárias para todos os colaboradores que fazem parte desse nosso hall de clientes aqui no Brasil. Ou seja, tem gente que está nos falando assim, peraí, mas então não é só o restaurante da minha empresa, vocês fazem outros serviços. Porque para muita gente, quando vê a marquinha, vai lembrar, mas eu comi lá. Então vocês prestam serviços para outras áreas, outros segmentos de negócio no Brasil. Dentro dos nossos próprios clientes, né? Quando a gente trabalha em 4 grandes segmentos. Os segmentos corporativos, onde estão as indústrias, o segmento de escolas, o segmento de hospitais e o segmento que a gente chama de energia e recursos, onde estão mais as minerações, essas empresas onde tem ambientes de trabalhos mais remotos aqui no Brasil. Então a gente é especialista nesses 4 tipos de segmentos. A gente fala que a gente ajuda no trabalho, no ensino, nas educações, né, na cura, nos hospitais e nesses lugares mais remotos. Então a gente entrega tanto serviços de restaurante como todos esses serviços que deixam um ambiente
mais propício para o trabalho, mais produtivo, né? Que não é só você ter uma boa alimentação, mas o ambiente está limpo, né? Com a temperatura adequada, com a quantidade de ruídos adequados. Então, a gente trabalha hoje na entrega de uma experiência do ambiente de trabalho 360 graus, de uma forma que aumente a produtividade dos colaboradores. Tu falaste uma coisa muito interessante, que é, vocês estão em negócios de dimensões diferentes, imagino que de culturas completamente diferentes. Então, assim, a gente está falando da Sodexo numa escola de ensino fundamental, ao mesmo tempo que tem gente lá no setor de mineração e num hospital de alta complexidade. Como que é pensar em... Tu falaste, né? Inovação é algo inerente à atividade de vocês. Como é que é pensar em inovar em um ambiente onde cada um tá falando um idioma, cada um tá acordando um horário, cada um tá fazendo uma coisa diferente? Como é que se experimenta o processo de inovar? Tudo começa pelas pesquisas, né? Então, a gente fez uma série de pesquisas com os colaboradores e com os nossos clientes para que a gente pudesse entender a jornada de cada um. Então, a gente entendeu a jornada e as necessidades de cada participante, stakeholder principais daqueles serviços que a gente está atuando. Então, vamos falar numa escola, né? A gente tem o aluno, a gente tem os professores, a gente tem os pais dos alunos, que são tão importantes quanto os alunos, que querem saber o que eles estão comendo, como é que está sendo a introdução alimentar daqueles alunos, porque a Sodexo também participa da introdução alimentar. Vamos comer colorido, vamos comer diferentes tipos de alimentação, vamos testar, vamos provar, né? Então, a gente está muito inserido dentro dessa alfabetização alimentar dos estudantes. Nos hospitais, a gente tem outros públicos. A gente tem os médicos, a gente tem os pacientes, a gente tem os acompanhantes dos pacientes e a gente tem as pessoas que trabalham dentro daquele hospital. Então, a gente tem 4 públicos que têm necessidades diferentes e a gente precisa entregar para eles. Então, a gente fez uma pesquisa enorme aqui no Brasil, onde a gente identificou as necessidades de cada público e o que a gente podia entregar de uma forma diferente. Além disso, a gente fez uma pesquisa super interessante que determina os momentos de alimentação do dia. São mais de 18 momentos de alimentação. E a gente fala, a pessoa só vai almoçar, 18? né? São mais de 18, porque ela acorda, ela toma café, na metade do dia ela tem a energização que ela precisa entre a hora que ela acordou e o almoço. Tem o almoço, os momentos de almoço são diferentes, tem aqueles que vão socializar, tem aqueles que querem comer rápido, tem aqueles que querem comer saudável, então são momentos diferentes. Nossa, eu não tinha pensado em 18. Exatamente, são 18 momentos. Tem aqueles que é o momento do meio da tarde, vou fazer uma reunião num café, né? Vou me energizar, vou beber um café, vou pegar um pão de queijo. Aí no final do dia, tem aquele momento que você está pensando, o que eu vou levar para casa? E aí também é um momento de alimentação onde você quer comprar para se preparar para a sua alimentação do fim do dia. Então, a Sodexo, baseado nessa pesquisa, ela desenvolveu uma solução que abarca todos esses 18 momentos do dia, né? Então, a gente não tem só o restaurante, mas a gente tem mini mercados, a gente tem cafeterias, a gente quer mini mercados autônomos, onde você no final do dia pode ir lá comprar a sua marmita para levar para sua casa, para você comer em casa. Você tem o pão de queijo, você tem o bauru, você tem tudo aquilo que o chocolatezinho, a barra, a barrinha que nutricional. Então, você tem a gente tem um mix desde um restaurante até momentos de alimentação que entregam essa jornada aí para cada tipo de cliente que a gente atua. Isso é interessante que tu falou, não apenas do mapeamento, que é o olhar para a experiência, porque o pensar em inovação de vocês não é dizer assim, não, então tá, nós conseguimos resolver essa questão do hospital. Mas funciona para a escola? Tem que funcionar para a escola também. E daí vocês também não podem implantar uma inovação unilateral, diz assim, estamos muito felizes com esse cliente e o outro cliente vai ter que esperar uma inovação que apareça para ele. E aí, como tu falaste, né? Tem a pesquisa, tem o diagnóstico, estou impressionado ainda com os 18 momentos do dia de alimentação. O que se faz? Vocês têm algumas ferramentas que vocês já têm adotado, tanto para informação nutricional quanto para tornar mais eficiente o processo.
Conta pra gente, isso vai para um comitê, isso se dissolve na equipe, como é que funciona dentro da empresa? Dependendo do tipo de inovação, a gente pode criar um grupo multifuncional ou a gente pode endereçar isso para uma área funcional, né? O que a gente vem trabalhando é do modelo colaborativo, onde várias áreas elas interagem para que a gente possa entregar uma solução de uma necessidade que a gente identificou. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos nossos novos mini-mercados, a gente tem um squad que funciona semanalmente, onde a gente tem pessoas de supply, de operação, de marketing, de compras, tudo para a gente poder entregar a melhor solução e a gente vai evoluindo, né? Então, quando a gente fala de inovar é uma melhoria contínua, né? A gente não tem só aquelas coisas rock science, né? Uhum. A gente precisa ir entregando e melhorando, entregando aquilo que eu não entregava e melhorando o meu processo. Então, a gente acredita muito que a gente precisa pegar esses squads e transformar em entregas trimestrais. O que eu vou entregar neste trimestre para poder endereçar uma necessidade no próximo, para que a gente possa tangibilizar, porque o que eu não gosto da inovação é aquele processo muito longo, onde você demora muito para desenvolver e aí as necessidades já mudaram e aquela solução não é mais a solução. Então, a gente trabalha com trimestre e a gente precisa ter uma entrega real a cada trimestre que enderece uma necessidade. Então é dessa forma que a gente trabalha na Sodexo. Uma coisa que é interessante que tu falaste, né, que as necessidades mudam e essas pessoas daqui a pouco em casa estão dizendo assim, mas não mudou tanta coisa, as pessoas continuam se alimentando. Mas aí tu tem a experiência do digital, tu tem a experiência de que as pessoas estão mais exigentes com relação às informações do que elas estão consumindo. Felizmente, né, louvamos que pessoas que daqui a pouco têm uma alergia ou que têm uma dieta vegana ou vegetariana também podem fazer essas escolhas. E eu queria te perguntar, assim, uma das soluções que vocês colocaram, e eu até anotei aqui, é esse cardápio inteligente que ajuda a recomendar o melhor cardápio para o cliente. Imagino que isso já esteja povoando a cabeça de vocês há bastante tempo, mas como fazer que a solução de fato seja inteligente e não bater com aquelas fórmulas prontas que as pessoas dizem assim, eu pedi pro ChatGPT para ele me dar uma dieta com tal coisa e ele é perfeito. Não, perfeito não, porque não tem um rigor científico nessa tua análise. Como fazer isso? A gente está desenvolvendo esse menu inteligente que você está chamando, que a gente chama de Smart Menu, que a gente está fazendo com uma parceria com uma empresa renomada aqui do Brasil de tecnologia, e ele usa inteligência artificial para determinar para cada cliente qual é o melhor cardápio, baseado no contrato que a gente tem com aquele cliente, porque no contrato tem lá as incidências, quantas vezes tem que ter carne, quantas vezes tem que ter frango, né? Então, que estão conectadas ao modelo contratual, e a gente tem um totem na saída de cada restaurante, onde a gente tem o nível de satisfação das pessoas com aquele cardápio. E além disso, a gente tem o custo dos produtos de acordo com a sazonalidade. Então, o morango numa época é mais caro, o morango numa outra época é mais barato. Juntando esses três fatores, que é toda a parte da inteligência artificial, da satisfação do cliente e dos custos dos produtos, a gente então elabora o melhor cardápio que entregue o menor custo e a maior satisfação daqueles colaboradores que estão naquele local. Você já tem execução disso? A gente está desenvolvendo, a gente já tem alguns testes, né? Mas estamos desenvolvendo para colocar isso de uma forma escalável dentro da empresa agora nos próximos meses. É muito impressionante como as coisas estão mudando muito rápido, né? E uma das coisas, tu estava falando aqui sobre as experiências em empresas, né? A gente está aqui no prédio da Ipiranga, da RBS, e sempre teve por parte dos restaurantes aqui uma preocupação com desperdício, porque não apenas diante da questão da ecologia, da questão da otimização dos recursos, mas porque, de fato, a gente não quer desperdiçar comida, sobretudo num país com uma desigualdade brutal. Só que no caso de vocês, não é um restaurante, é todo mundo que tem que adotar uma prática. E aí, o Lucas estava mandando no roteiro aqui, essa Waste Watch. Como é que funciona? Vocês vão pelas pesagens, vocês olham isso na hora do preparo, ou
como é que vê essa cadeia toda e como é que faz para que essa cadeia funcione tanto para o hospital quanto para a empresa de mineração? Esse programa do Waste Wash é um orgulho da gente, né? Que a gente visa diminuir o desperdício em todo o processo, desde o recebimento dos insumos nos nossos pontos, né? Nos nossos restaurantes, até a fabricação, a produção final, e quando toda a parte de incentivar as pessoas, quando colocarem a comida nos seus pratos, não deixarem, né? Então a gente faz toda uma parte interna dentro da Sodexo, pesando em cada processo o recebimento, na pré-produção o quanto que a gente teve de desperdício, para que a gente possa, em cada etapa, medir, né, esse desperdício, eventual desperdício que possa ter dentro do processo, e muitas campanhas para que as pessoas coloquem no prato. Eu acho que quando a gente é pequeno, o pai fala, coloca no prato aquilo que você vai comer, né? E é mais ou menos esse tipo de campanhas que a gente também tenta fazer com os colaboradores, e depois tudo que volta, né, que é colocado no lixo, a gente pesa também, para que a gente possa ter o controle, desde a entrada dos insumos até a saída das pessoas comendo, o quanto voltou, e a gente tem aí metas de redução desses desperdícios que vão sendo crescentes aí ano a ano, aumentando a barra, para que a gente possa entregar, né, uma boa alimentação saborosa, uma ótima experiência, mas com pouco desperdício. Porque esse desperdício, ele tem essa questão social, que eu te falei, mas ela também tem uma questão de custos, porque tem, por exemplo, o restaurante comprou X cebolas, e aí tem cebolas estragadas, ou a receita dele não consumiu todas as cebolas, e algumas estragaram ali, aí tu vai ter que comprar. E também tem aquelas cebolas que sobraram no prato, porque eu disse assim, eu achei que eu gostava e não gostei. Então, tem muitas pontas no processo. Quanto tempo e quanta gente vocês envolveram nessa solução? Essa foi uma solução que começou pequena, né? A gente começou num núcleo que se chama, que está dentro da área de tecnologia e supply. Ele começou dentro de um grupo, a gente criou o processo, fomos implementando aos poucos em cada restaurante que a gente tem. Hoje a gente já tem mais de 80% de todos os restaurantes com esse processo implementado. Temos um grupo de controle que fica no corporativo para poder entender esses resultados, fazer o reporte desses resultados e a gente poder melhorar continuamente, mas é o pessoal da ponta fazendo, né? A gente precisa do comprometimento de cada pessoa da operação se comprometendo a ter esse olhar para a redução do desperdício, seguindo os processos para que a gente possa ter uma melhor solução, um melhor resultado. E você falou um pouquinho sobre os veganos, né? A gente também tem uma outra solução, que são as etiquetas digitais. Isso. Que a gente coloca em frente de cada prato, para as pessoas saberem o que elas estão comendo. Aquilo ali é um estrogonofe de frango, tem quantas calorias, né? Que tipos de ingredientes usa, para que as pessoas que têm algum tipo de alergia, algum tipo de restrição, possam, através dessas etiquetas, entenderem, né, o que tipo de alimentação a gente tem ali, possam tomar a melhor decisão, para que elas possam... a gente hoje fala tanto da parte de alergias, mas também essa caloria vale, né? Vale essa caloria, né? Vale comer essa caloria aqui? Então a gente sabe, né? Quantas calorias eu quero comer na minha refeição? Então dá para as pessoas fazerem esse cálculo, né? Irem pegando uma quantidade de comida de acordo com a caloria, com as recomendações nutricionais das suas nutricionistas. Então é também uma solução que é muito simples, mas é muito efetiva na ponta, né? Porque como que você coloca, né? Tinha um trabalho manual de ficar fazendo etiquetinha, jogar o papel fora, faz a etiquetinha de novo, né? E ter que essa etiquetinha seja fidedigna àquilo que a gente está fazendo. E hoje essas etiquetinhas digitais, elas já são conectadas dentro do nosso Smart Menu, que vem com as receitas, vem com as tabelas nutricionais e já alimentam também essas etiquetas. Então é um processo todo conectado end-to-end. Essas etiquetas digitais que tu trouxeste, elas já estão
em boa parte da Já. cadeia, na maioria? Vocês estão distribuindo? Isso é de acordo com o cliente pode pedir ou não? O cliente pode pedir, a gente, das nossas propostas, a gente coloca, né, essa solução como parte da nossa proposta, e aí a gente vai implementando com as características daquele cliente e com a velocidade que a gente consegue implementar. Mas muitos dos nossos clientes hoje já têm essas etiquetas digitais. E uma das coisas que a gente sempre fala, né, quando tu vai resolver a dor das pessoas criando uma inovação tu tem que estar sempre coletando os depoimentos. E uma coisa são as pesquisas que vocês estão constantemente fazendo, mas também imagino que tem a experiência sensorial de vocês estarem acompanhando, no passado chamava cliente oculto. Queria saber como é que vocês têm captado, porque essa informação que tu trouxeste, a gente vive no dia a dia, de ir nos restaurantes e as pessoas, mas eu não sei se tem tal coisa, então eu não vou pegar. Ou eu quero comer, por exemplo, né, a pessoa é vegana, mas eu não sei se não foi feito com leite. Essas informações, elas hoje parece que elas já não são supérfluas, elas fazem parte, de fato, do cotidiano das pessoas. Como é que tem sido esse retorno que vocês têm enxergado disso? Assim, as pessoas estão cada vez mais demandantes, né, em termos de informações e de saudabilidade. Então, hoje, daqueles 18 momentos que eu falei, 30% mais ou menos dos momentos de alimentação durante o dia, eles requerem uma alimentação mais saudável. Então, as pessoas querem informações e com as informações a gente está fazendo através das etiquetas digitais. A gente tem o nosso app, que é o Direct, onde a gente pode olhar qual é o cardápio do dia no restaurante, quais são os aspectos nutricionais, pode fazer pedido de coffee break, pode lá na Sodexo, no nosso escritório, a gente também pode comprar as marmitas para levar para casa. Então, assim, a gente também tem esse mundo digital, onde a gente está querendo cada vez mais entregar informação para os colaboradores, né, que são os nossos consumidores no final do dia, para que eles tenham ótimas experiências com informação, né, para que eles possam tomar a melhor decisão. Porque a gente sabe que se os colaboradores dos nossos clientes estão felizes, os nossos clientes também estão felizes. A Sodexo, ela tá aqui, mas ela também tá na França, né? Até porque tem a sede da empresa. E uma das coisas que eu imagino que seja complexo, porque às vezes a gente pega assim, uma empresa que trabalha com engenharia, por exemplo, uma empresa de situação de softwares, as coisas são mais simples. Vocês não podem simplesmente dizer assim, muito bem, estão fazendo lá, a gente vai trazer para cá porque é igualzinho. Porque tem questões de legislação, sim, que são estaduais muitas vezes, também tem o processo, a cultura das empresas. Como é que a gente vive, e no caso particular de vocês, para atender um público tão plural, vindo de uma solução que é universal, que são as soluções em alimentação, em bem-estar para as empresas, como é que é esse jogo? Porque é isso, nem toda solução vem pronta, embora as ideias possam vir, e nem toda a cliente vai ter o mesmo processo de cultura. Como é que é essa questão de uma empresa que é multinacional, que está muito presente aqui e que também tem as suas próprias lógicas, seus próprios processos aqui também no Brasil? Eu acho que é um soma-soma, sabe? A gente tem uma sede na França, a gente tem benchmarks do mundo inteiro, então a gente tem benchmarks dos Estados Unidos, a gente tem benchmarks que vêm da Europa, a gente tem benchmarks que vêm, imagina, vários países testando e melhorando os processos, né, nos nossos processos do dia a dia de alimentação e de facilities e trocando entre todo mundo. Então você tem uma troca muito importante de benchmarks entre todos os países que alimentam a Sodexo Brasil, e a gente tem a tropicalização desse processo para a nossa realidade. Então a gente tropicaliza o que dá certo, né? E os nossos desenvolvimentos para as nossas necessidades brasileiras e para cada segmento que a gente atua, porque como você falou no início, uma solução para a escola não é uma mesma solução para os hospitais. Então a gente precisa, além de tropicalizar todos esses benchmarks que nos ajudam muito, né, a desenvolver e a melhorar todos os nossos serviços, os nossos processos, a gente ainda tem que tropicalizar para cada tipo de cliente. Então, é uma empresa, não sei se eu cheguei a falar para você, que tem 47 mil funcionários. Então, é como que a gente tem o desafio de assegurar que todos os processos que são feitos por pessoas,
para pessoas sejam feitos todos os dias da mesma forma, para que a gente possa garantir a qualidade, o sabor, né? E todo um processo muito bem feito para aquelas pessoas que estão ali recebendo os nossos serviços. Então, esse eu diria que é o nosso maior desafio todos os dias, é como a gente treina, como a gente conscientiza e como que a gente faz com que cada pessoa que está na ponta, quando você chega num restaurante Sodexo, te dê aquele sorriso, te dê aquela informação, porque você é único naquele momento. Você está indo lá almoçar, você está indo ali fazer alguma refeição, algum tipo de alimentação, e para você aquele momento é único. Para ela já passou por várias pessoas, mas ela precisa falar com você de uma forma única para que você se sinta bem dentro de todo esse processo. Daniele, tu falou uma coisa que me pegou, que é, vocês têm muita informação sobre os clientes de vocês, sobre as pessoas que estão indo aos restaurantes, mas vocês estão abrindo agora essas soluções de mercados 24 horas, onde as pessoas podem pegar seus lanches, que é uma reação nem sempre ao mesmo público que está indo comer no restaurante. Às vezes é até de um outro público. Como ler tanta informação no dia a dia de vocês? Porque, que nem tu falou, chega aqui, daí chega alguém e diz assim, olha, saiu uma pesquisa nova. Aí chega alguém e diz assim, olha, tem uma solução nova no país tal que é incrível. Aí tem uma feira internacional de soluções. Como é que faz no dia a dia para vocês botar isso no liquidificador, bater e sobrar o que realmente é importante para vocês? Eu acho que tudo parte da nossa estratégia. A gente tem uma estratégia da Sodexo Brasil para até 2035. Dentro dessa estratégia, a gente quer continuar sendo líder de mercado, a gente é líder do mercado de alimentação aqui no Brasil, a gente quer continuar sendo líder, transformando esse mercado, estando à frente e entregando essas experiências extraordinárias que impactem todos os stakeholders desse processo de uma forma positiva. Para que a gente possa fazer isso, a gente tem 5 pilares estratégicos, né? Um de liderança, um de obsessão pelo nosso cliente, o terceiro de excelência operacional e competitividade, outra parte de transformação de negócio, que são os novos serviços que a gente vai começar a desenvolver para as necessidades futuras, e o nosso quinto e importante pilar de ESG e pessoas. Então, o primeiro filtro esta solução está conectada com a nossa estratégia? Está dentro de algum pilar estratégico? Se sim, ela entra para dentro do nosso pipeline. Depois a gente vai entender que tipo de impacto essa solução pode ter nos colaboradores e nos nossos clientes, né? E qual é a facilidade ou não da gente fazer aquela solução no curto prazo. Porque também isso é fundamental. Exatamente. Então, baseado nesses dois KPIs, a gente pode dizer, a gente elenca a quantidade de iniciativas que a gente então vai trabalhar para colocar no mercado e distribui isso para grupos multifuncionais para que a gente possa ter a velocidade que a gente precisa. Porque inovar, né, criar soluções, não é nem difícil. Eu digo que, vamos criar uma solução, a gente criou a solução, a gente coloca num cliente, tá tudo bem. Agora, escalar, aí vem, vamos colocar agora em 3 mil? Vamos fazer isso acontecer? Aí eu acho que vem aí os desafios. Nem ingrediente vocês podem padronizar nos 3 mil. Eu imagino, porque... Não, porque são insumos diferentes. Às vezes tem clientes que querem marcas específicas. Então a gente tem insumos, marcas, é um portfólio muito grande. Então, a gente inova baseado em todo esse nosso framework estratégico, né? Tem muita coisa que às vezes vem da ponta, olha, aqui tem uma necessidade que a gente precisa, a gente tem algo que precisa ser resolvido, então também vem da nossa ponta, além de todas as nossas pesquisas, também vem da ponta como a gente pode melhorar o dia a dia deles, então a gente também tem muitas iniciativas em como deixar o trabalho da ponta mais rápido, mais produtivo, para que eles tenham mais tempo de sorrir para as pessoas que chegam no restaurante, né? E não estejam atrapalhados com todos os processos que eles têm que fazer. Então, a gente tem muitos esforços para que a gente possa deixar a vida dos colaboradores da ponta mais fácil, né? Não é mais tranquila, mas mais fácil dentro de um processo que a gente possa implementar.
Então, a gente tem todo essa... E a gente lê todos os dias muitas informações dos totens dos consumidores, do mini mercado. Então, o jogo do mini mercado é diferente do jogo do restaurante. São mix de produtos diferentes. As pessoas se cansam daquele mix e querem coisas diferentes a cada... Ou seja, não adianta tu estar com todo mundo feliz agora, em dezembro, e dizer assim, até agosto do ano que vem tá feliz. Não, agosto do ano que vem eles podem não querer mais essa mesma coisa. Então é você viver o dia a dia do consumidor. Então agora a gente está colocando nos nossos mini mercados promoções referentes ao Natal. Né? Então a cada momento do ano a gente coloca no mini mercado um mix diferente. 70% do mix é padrão, mas 30% ele muda de acordo com a sazonalidade, com as festas, né? Halloween, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então você vai criando esse calendário promocional para que você possa engajar as pessoas que estão ali, né? Porque é muito legal quando você chega num lugar, é Halloween, você vê aquilo tudo enfeitado, você vê que as pessoas tiveram um carinho para receber cada um de nós. Então, os mini mercados têm essa questão aí de ter um mix mais rápido, uma agilidade, não pode faltar produto, né? Porque a pessoa foi lá para comprar aquela barrinha que ela queria e não encontrou. Então, eu sou uma grande compradora de mini mercado. A gente tem um mini mercado na sede da Sodexo. Eu acho que eu compro umas 2 ou 3 vezes por dia lá. Eu acho que eu compro vários produtos em vários momentos. Então, eu consigo identificar. Então, um tester assim. Quando não tem, eu fico muito chateada. E vou lá no pessoal do mini mercado. Gente, tá faltando tal coisa. Então, eu acho que são desafios diferentes, com realidades diferentes, com necessidades diferentes e que a gente está sempre aprendendo. Então, a gente captura as informações do que está vendendo mais, do que não está vendendo, para que a gente possa adaptar o mix, para que a gente possa adaptar até a data de compra. Porque se está saindo mais, eu preciso comprar mais vezes para abastecer mais aquele mini mercado. Então, olha, eu digo para você que é bem dinâmico e bem divertido. De tédio não se morre, né? Daniela, a gente tá acabando, mas assim, tem 2 coisas que eu não posso deixar de te perguntar. A primeira delas muita gente tá acompanhando o programa e vai dizer... essa é uma das inquietações das pessoas, assim. O mercado tá mudando muito rápido. As competências que tu demanda do profissional. E vocês são uma empresa, essencialmente, que presta serviços para pessoas, nas empresas, nas organizações, onde elas estiverem. Isso muda muito rápido, né? Tu falaste dos hospitais. Quantas coisas mudaram? Hoje a gente tem cirurgia remota, por exemplo. Quantas coisas mudaram nas escolas? Hoje tu tem tecnologia como a inteligência artificial, tu tem projeção gráfica. Eu queria te perguntar o que tu considera que é fundamental a despeito das transformações no trabalho com serviços de alimentação. E isso eu posso te perguntar na tua posição ou a pessoa que está na linha de frente ali, do restaurante, a pessoa que está lá dentro do hospital. O que tu considera que é vital para trabalhar na indústria de serviços de alimentação? Eu vou dizer para você o que são as tendências da indústria de alimentação. O que está sendo requerido, né? Aí a gente fez uma pesquisa e tem 3 grandes tendências aí, 3 grandes pontos que vão continuamente transformar a indústria da alimentação e de serviços de facilities, que a primeira é toda a parte de flexibilidade e conveniência. As pessoas querem serviços mais flexíveis e conveniência ao longo de toda a sua jornada. É aquilo que eu falei para você. Meu sonho é, quando você acordar para vir aqui para o seu trabalho, você receber um push do nosso Direct, que é o nosso app digital, falando: olá, tudo bem? Você sabia que aquele seu estrogonofe que você tanto gosta vai estar hoje aqui no restaurante? Então você já acorda feliz. E aí daqui a pouco vem a hora, a parte da tarde e fala: olha, sabe aquele pãozinho de queijo acabou de sair do forno, né? Então eu acho que toda essa conveniência, que é a jornada da gente entregar as soluções para as pessoas, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, né? E não se esqueça da sua marmita à noite, vai vir um outro push. Eu sei que você gosta ali do filé à parmegiana. Hoje temos filé à parmegiana na marmita. Então é a gente interagir, né? A gente conversar com esses nossos clientes. Essa é uma grande tendência. A segunda é toda a parte de saudabilidade. Então, as pessoas estão querendo cada vez mais produtos saudáveis, terem as opções pelos produtos saudáveis. Eu te falei que 32% dos momentos de alimentação
hoje já são requeridos uma saudabilidade, isso tende a aumentar para o futuro, então a gente tem que estar de olho nessa tendência. E a terceira tendência é da conexão. As pessoas querem se conectar, então a gente, dentro dessas experiências, a gente precisa criar ambientes que favoreçam a conexão das pessoas. Então, quando a gente fala do futuro da alimentação, não está ligado só à alimentação, mas ao ambiente, workplace experience, que é o que a gente fala, que vai impactar toda a experiência e a jornada das pessoas que estão no dia a dia durante o seu trabalho. Então, se eu pudesse dizer, né, para onde a gente está indo, a gente está tentando atender essas 3 grandes tendências que saíram em pesquisas que foram feitas tanto aqui no Brasil, como na França, na Europa, nos Estados Unidos, na China, e todas elas saíram as 3 grandes tendências que eu acabei de comentar com você. Eu acho que eu me identifico, eu gosto dessas opções. E quanto mais informação tiver, quanto mais poder de opção, quanto mais poder de decisão as pessoas puderem tomar, tanto melhor. Daniele, para a gente encerrar, dá o serviço para as pessoas conhecerem, acompanharem mais a Sodexo e deixa para a gente, assim, tu falaste um pouco das tendências do setor. Como a Sodexo é uma empresa muito grande, existe uma dinâmica de mercado, de gestão, eu queria te perguntar os horizontes, né? Não vou te dizer assim, nos conta um segredo industrial. Não, mas os horizontes da empresa com tanta novidade, é possível que, se a gente conversar daqui a alguns meses, tu já venha com trilhões de novidades aqui, porque é um mercado que está mudando muito. Então, primeira parte do serviço e o que vem por aí. Bom, a gente é uma empresa, como eu falei, que entrega alimentação, né? Não só o almoço, o jantar, mas a gente quer entregar toda essa jornada. Além disso, a gente tem toda a parte aqui dos serviços de facilities, né? Que é toda a parte de tornar o ambiente corporativo das fábricas, onde estão todos os colaboradores, melhor. Né? E aí a gente está falando de limpeza, manutenção, jardinagem, a gente está falando de uma série de coisas que é transparente aos olhos das pessoas no dia a dia, mas que faz muito efeito quando não está bem feito, né? Então a Sodexo, ela é a líder de mercado hoje aqui no Brasil, entregando todos esses serviços. Vocês podem encontrar a Sodexo pelo site, a gente tem um canal onde você possa requerer informações, requerer saber de contratos ou de qualquer outro tipo de informação, mais sobre as pesquisas. Então, a gente tem um canal dentro do nosso site que vocês podem falar, sodexo.com.br. E qual era a outra pergunta? Das redes sociais, tu lembra aí o perfil de cabeça? Eu posso ver aqui também como é que faz para seguir a empresa. Veja aí os canais. E eu acho que, assim, a Sodexo, ela está visando muito uma questão aí de entregar mais, né? Você está falando das novidades, então a gente está pensando em muitas cozinhas centrais, como que a gente tira as cozinhas da ponta e cria cozinhas centrais que façam muita produção de escala, que a gente ganhe produtividade, a gente diminua o número de pessoas na ponta, mas a gente mantém a qualidade. Então a gente também está pensando em ter a nossa primeira cozinha central aqui no Brasil, que é uma experiência que a gente já tem em outros países, a gente foi visitar em alguns lugares, funciona muito bem e traz um ganho de produtividade, de padronização, de qualidade aí muito importante. Então, eu acho que se eu tivesse que dar algumas coisas do que a gente está pensando aí para o futuro, está muito conectado ao ganho de produtividade em todo o processo, para que a gente possa deixar lá na ponta uma finalização, deixar algo menos manual, mais serviço de fato, para a gente possa encantar os colaboradores lá na ponta, né? Então, você achou aí o Instagram? Sodexo Brasil. As pessoas procurarem aqui, vai ver. E aqui tem algumas coisas de bastidores e também tem algumas referências, até a pratos aqui, que o pessoal vai seguir. Aqui tem um post muito legal sobre as hortas. As hortas urbanas, a gente também tem, a gente traz como solução para todos os nossos clientes. Tem uma coisa aí no Instagram que eu amo, né? Que a gente fez uma parceria com o Rodrigo Oliveira, né? Ele assinou 12 pratos dele, e a gente colocou em mais de 200 restaurantes nossos
todos esses pratos do Rodrigo Oliveira. E nesse dia era um dia muito especial, porque as pessoas sabiam que ia ter o prato dele. Foi uma ação assim, super engajadora. Foi uma inovação dentro do nosso dia a dia, né? Que a gente está entregando algo diferente. Então, tem aí. E outra coisa que eu acho que eu queria comentar com você é que a gente tem um programa falando de chefes, que agora eu me lembrei, que é o Cook for Change. A gente tem uma competição mundial onde assim, os melhores chefes de todos os países criam pratos, e aí aqui nesse momento a gente está falando pratos mais sustentáveis, receitas mais sustentáveis, e aí eles são selecionados e vai ter uma grande final. Olha! E aí a gente também está pensando em como trazer toda essa excelência de todos os chefes da Sodexo do mundo para o Brasil. Então, como que a gente pega esses pratos que eles desenvolveram e a gente traz toda essa experiência aí de uma forma bem impactante para os nossos clientes. E essas também são mais algumas novidades que a gente vai estar trazendo aí para os próximos meses. Impacta muito. Para quem não tem restaurante dentro da empresa, isso impacta a produtividade, impacta o humor, clima, vontade de trabalhar, vontade de ficar no lugar, no horário de almoço. Você sabe que tem uma pesquisa que diz que 17% das pessoas iriam mais feliz ou mais vezes para o escritório se tivesse uma comida subsidiada pela empresa, e 14% iria de volta para o escritório se tivesse mais ambientes colaborativos. Então, assim, a gente pensar numa alimentação, mas pensar de uma forma estratégica o ambiente onde estão os colaboradores, faz com que as pessoas queiram voltar mais rápido para os escritórios, depois dessa fase aí da pandemia, onde a gente ficou bastante tempo em home office, felizes e produtivos. Porque não basta só voltar para o escritório. Verdade, verdade. E olha, tem muito assunto, eu gosto muito dessa conversa sobre alimentação, porque eu acho que impacta demais a vida das pessoas. Daniele Totti, vice-presidente de Estratégia, Marketing Comercial e Performance da Sodexo Brasil. Brigadão pelo teu tempo, pela conversa. A gente estourou um montão o tempo, mas é que eu tinha um monte de pergunta para te fazer e eu tinha mais perguntas ainda. Então eu te agradeço muito pelo teu tempo, pela tua a paciência e atenção conosco, e sucesso nos negócios. Eu que agradeço. Para mim foi muito bom estar aqui. Pode convidar que a gente volta para falar das novidades do futuro. Muito obrigada. Também agradeço a tua audiência ter ficado até o finalzinho. Aguarda mais um Radar de Inovação nas quintas-feiras ao meio-dia. Tchau, tchau.